Paz, igreja. Queria deixar, como temos visto aí, os pastores têm colocado, todo dia uma palavra, uma devocional, e eu queria deixar essa palavra para o nosso coração hoje. Amém? Vamos orar antes rapidamente. Pai, nós colocamos diante de Ti esse tempo. Peço que o Senhor venha, por meio dessa palavra, esse pouco curto tempo, dessa devocional, falar ao nosso coração, nos desafiar. Em nome poderoso de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queridos, algo que Deus tem colocado no meu coração, colocou no meu coração essa semana, e veio a calhar com a situação que vamos ter amanhã, é sobre o jejum. E não quero entrar no mérito se a questão do presidente ter falado ou não, se isso é certo ou não. Não é esse o mérito que eu quero dizer. Eu quero olhar para a palavra e ver aquilo e tentar passar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração em relação a isso. Principalmente para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Quero usar alguns textos, 3 textos na verdade. Primeiro, Mateus 4, começando no versículo 1. Fala: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu, presta atenção na resposta de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde isso para Satanás. O outro texto, Mateus 17, eu vou ler os textos e depois trazer a meditação que Deus colocou no meu coração. Mateus 17, versículo 20, fala assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui o contexto está, os discípulos não estavam conseguindo expulsar os demônios de uma pessoa. Aí Jesus fala, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E o outro texto, para finalizar, Efésios 6, versículo 10, que fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai falar assim, versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, dentro desses textos, algo que Deus ministrou no meu coração foi o jejum, querido. O jejum é que alimenta o nosso espírito. O jejum é uma das formas de a gente alimentar o nosso espírito. Gente, a gente não está aqui para guerrear contra a carne, contra sangue, contra político, contra situações. Nós está aqui guerreando espiritualmente. E nada melhor do que nos preparar espiritualmente. Isso eu tenho visto vários pastores falar, eu tenho falado isso. A gente está no momento de nos fortalecer espiritualmente. A gente está nas casas, é o momento de fortalecer o nosso espírito para aquilo que vai vir. E uma das formas de alimentar o nosso espírito é jejuando. Jesus fala para o diabo ali, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o homem não é só carne. O homem não é só corpo, o homem é espírito. E Jesus tinha acabado de lhe dar um banquete para o espírito dele ali. 40 dias de jejum. Estava forte espiritualmente para enfrentar aquela situação. E todo o ministério que ele veio fazer, toda a obra que ele veio fazer. Porque ele teve que se preparar, se alimentar. O espírito fica forte quando a gente jejua. No texto de Mateus 17, Jesus fala, essa casta só sai com jejum e oração. Por quê? Aonde que o texto de Efésios vai falar aonde que agem os espíritos? Aonde que é travada a nossa luta? Na carne? Aqui no material? Não, é no espiritual. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E se a gente não tiver com o nosso espírito alimentado,
Não estou falando que é só o jejum que alimenta. Não. O jejum, a palavra, o próprio Jesus fala, não é só de pão verá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que o jejum não é só você tirar alguma comida, alguma coisa que você gosta. Não adianta só isso. Você tem que se alimentar. Esse tempo que você está tirando, busque, ore, leia a palavra. Assim que a gente vai se alimentar. E Deus está dando esse tempo, meu querido. E eu vou falar isso que Deus ministrou no meu coração foi bem antes do presidente do Bolsonaro ter falado essa questão do jejum amanhã. E eu também não estou aqui apoiando ou desapoiando, eu não quero entrar no mérito da questão política aqui. Eu sei que tem muita gente falando contra, até crente, outros falando a favor. Não é isso, não faça o jejum amanhã pensando na política, pensando no Bolsonaro. Não, faça o jejum amanhã para você se fortalecer. E eu desafio você, não só amanhã. Pegue outros dias. Mantenha uma vida de jejum, porque assim a gente alimenta o nosso espírito. É isso que a palavra deixa claro. Nosso espírito é alimentado pelo jejum. E a gente precisa, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo agora, se alimentar, não só lendo a palavra e orando, mas também jejuando, entregando tempo de jejum para o Senhor, para o nosso espírito ficar forte. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Que Deus te abençoe.